com 15 anos. Então a gente diz assim, foi positivo. E agora, você tem alguém que você queira avisar? Não, não tem ninguém, não vai avisar ninguém. Mas o que você vai fazer? Então a gente passa a trabalhar e ela mesma diz, então dá para avisar a minha amiga. Aí que ela vai com a amiga. Aí a gente diz, mas a sua amiga dá conta? Então a minha tia. Enquanto a gente vai negociando, ela pede para vir a família. Só alguém, a mãe. É muito difícil, a gente faz grupos de acompanhantes. Olha, eu digo para você que a adolescente está sozinha, e nem namorado muitas vezes vai. Então, acho que aí primeiro, se a mãe vai, a gente não faz a consulta junta. A gente pode até começar no início, diz assim, olha, a gente vai começar a perguntar algumas coisas de nascimento e tudo, mas depois a gente pode ficar sozinha. A mãe fala, nem está ligando. Mãe sabe o que está acontecendo. Não é que a mãe não está ligando. A mãe, do jeito que você trabalhar, eu pouquíssimas vezes na minha vida, uma mãe chegou e falou, não, eu quero ficar sozinha e tudo. Se ficar sozinha, a menina olha assim, apavorada para a gente fala, então essa consulta, tudo bem, na próxima você fica sozinha, tá bom? Viu, mãe? Então a próxima vai sozinha. Aí a menina, doutora, não vai contar para ela nada do que eu falei para você. Tá bom, tá bom? Então, veja. Então, acho que tem todo... Então, o grupo de sala de espera é muito importante. Então, nessa apresentação, a gente pode dizer, olha, as mães têm um grupo de sala de espera, as mães vão aqui discutir e os adolescentes vão ficar sozinhos. Por que é muito importante? É muito importante porque as emoções, as falas, a mãe não entra no grupo. Isso a gente já fala. Às vezes tem um grupo de primeiro acolhimento que pode ser todo mundo, mas aí a gente não fala as dúvidas, a gente conta assim, olha, os adolescentes vêm aqui, falam das emoções, também os pais já foram, a gente fala alguma coisa mais geral. Mas eu garanto na minha estatística que não chega a 10% o acompanhamento das mães. Então, mas a gente não pode excluir a mãe. Então, quando chega, a gente pode dizer, se é o namorado, a gente pode dizer, olha, a gente vai fazer assim, neste momento, a gente está discutindo, mas agora a consulta a gente quer sozinha com ela. Porque às vezes ela apanha do namorado. E, legalmente, o que a gente tem? A gente já fez essa consulta. O Código de Ética garante que a adolescente tem direito a sigilo, caso tenha risco de vida. No caso da violência, quebra-se, e no caso de risco de vida. Mas eu nunca precisei, olha, eu tenho 40 e tantos anos, 71 primeiro atendimento, eu nunca precisei. O professor falava, não sei o quê. Eu dizia assim, lembro que de uma menina que tinha HIV, e estava grávida, logo no começo. E eu falei assim, então, eu digo assim, olha, eu tenho um assunto que eu gostaria de conversar. E ela fala, já sei, eu estou muito mal. Não, eu acho que é muito forte para você sozinha. Quem é o adulto que você tem mais confiança? Ninguém da minha família. Odeio todos. Aí depois um pouco, tem alguma amiga? Essa amiga tem uma prima. E aí no caminhar, ela começa a chorar, ela começa a ver e ela pede ajuda. E às vezes ela mesma fala, doutora, dá para a senhora contar para minha mãe que eu estou grávida? A gente conta junto, tá bom? Aí a mãe já descobriu, já fala assim, já sei, só vai contar que a minha filha está grávida. Desse jeito. Agora, tem uma série de assuntos. Eu chego lá no HC, assim, doutora, eu não sou mais bebê. E eu digo, bebê é boca virgem. 11 anos. Mas a minha mãe não sabe, ela não está preparada para isso. Ela vai morrer. Você sabia, né? Só viu minha mãe. Minha mãe é super careta, né? Dá para contar para ela que eu não sou mais bebê. Ela nem sabe que é bebê. E eu digo, e como foi o beijo? Foi muito legal. Mas ele não sabia muito mesmo. Mas eu beijei 8 naquela festa. Aí você começa a falar, será que é só beijo? Aí começamos a conversar, começamos a ver. Nossa, a questão de abuso a gente descobre muito fortemente. E aí a gente tem que ter toda uma habilidade. Então, veja,
mesmo se o namorado ela tem menos de 16 e o namorado tem mais de 20, a consulta pode fazer junto. Olha como é que é a vida de vocês, como é que tal, mas a gente pede sempre, a consulta é sempre sozinha. O momento de intimidade é muito importante. E a mãe fica lá, às vezes a mulher fala assim, não pode contar nada para ela, não sabe que eu estou namorando nunca, só não conta, por favor, só não conta. Quer dizer, então, se não tem risco de vida, mas aos poucos a gente consegue a confiança. E não faz o exame ginecológico. Caso tenha dúvida, não faz. Isso não é norma, não é. Não é norma. Tem uma consulta que a gente pode oferecer, tem a consulta da pediatria, que eu posso mandar para vocês. Então, acho que, quando inaugurar a casa, tem que ter norma, isso tem que estar com todo mundo sabendo. E a gente pode pôr na parede, um termo de responsabilidade. Quem é o adolescente, quem é o adulto que ele pode fazer matrícula com o adulto, mas não precisa ficar na consulta com o adulto. Professor, posso falar? Tem uma experiência. Em 2011, Ribeirão Preto fez um grande evento com mais de 200 participantes, entre médicos, enfermeiros, profissionais de saúde. Nós chamamos um advogado, que é advogado e ginecologista, professor da Faculdade de Medicina aqui da USP, chamamos promotor e juiz. E a discussão foi o atendimento do adolescente com relação ao serviço de saúde. Não só médico, enfermeiro, assistente social e o sigilo. Bom, resumindo tudo, foi uma grande discussão, né? Mas o que se tirou, assim, existe um Estatuto da Criança e do Adolescente que garante o sigilo do atendimento ao menor de idade, ao menor de 18 anos, menor de 16 anos. Se chega uma criança ou um adolescente sem acompanhante, você precisa avaliar a gravidade. Se ele precisar ser atendido, ele deve ser atendido, senão é negligência. Criança com febre não foi atendido? Você chama alguém depois. Então, você precisa ser atendido, senão vai ser negligência. Caso, que nem a doutora Bettina falou, caso você encontre algum risco de violência, risco de vida, aí você solicita um responsável por aquela pessoa. O grande problema na área da ginecologia é prescrever método contraceptivo para as meninas, né? A mãe não sabe, às vezes ela tem 14 anos, às vezes ela tem 13 anos. O estatuto, ele permite que o profissional faça isso, desde que, bem anotado em prontuário, a gente tem que procurar que essa criança com 13, 14 anos traga algum familiar de confiança dela para a gente conversar sobre isso, mas no primeiro momento ela chegou lá, atenda. Né, atenda, porque tanto o promotor quanto o juiz, eles foram unânimes. Você vai ser processado por negligência, se você não atender. Se o pai, os responsáveis te processam porque você atendeu, você tem como se proteger. Ok? Muito bom. Isso que a Suzy falou, assim, nessa época dessa organização, a gente vai ser punido se não atender. Né? Então, a gente fez tem um documento no site da saúde que chama Responsabilidades Compartilhadas. A história dele, assim, um conselheiro tutelar procurou o secretário para falar de problemas na relação com a saúde. Ele falou, vamos conversar? A gente fez reuniões que incluía a saúde, assistência, educação, o CEA Vidas, a Regina participou, a Fundação Casa, os conselhos, já esqueci mais. Era um monte de gente, a gente fez reuniões e construiu esse documento. Quando você vê lá, vai ter assim, quando a pessoa entra pela saúde, pela assistência ou pelo conselho, e o que tem que fazer. Então, o que o promotor é claro, a saúde tem que atender. É só isso. Simples, desse jeito. Qualquer coisa diferente, a nossa função é anotar. Por que teve uma menina de 12 anos com gravidez,
que foi sozinha e não tinha ninguém. O que a saúde fez? Assim, a nossa função é atender sempre. A gente pode ser cobrado de não atender. E anotar. Mas eu acho que, assim, tem uma brincadeira que o doutor Geraldo faz, que barriga de grávida e cabeça de juiz, você nunca sabe o que vai sair. Então, você tem que trazer o seu juiz para vocês. Então, a gente já fez esse momento, eu já fiz com o juiz e o promotor para os pediatras, que, na verdade, a gente chamava de curso dos pediatras, mas vai, o médico de saúde da família, a enfermagem, tudo. E a gente sempre tem que fazer pelo menos 2 momentos, para não tirar todo mundo da unidade. E todo mundo já falou, já teve isso, já teve esse outro evento que a Suzy falou, e de vez em quando chega o problema da unidade, sim. Um GO não quis atender, um pediatra não quis atender. Apesar de várias vezes a gente falar, a gente pega e tem que falar de novo. Porque, apesar da gente já ter discutido muito, o assunto volta a acontecer. E muitas vezes é no PA. Porque no agendamento as pessoas se conhecem de alguma forma. E no PA não. Então, nesse documento que está lá, que você pode acessar no site, que chama Responsabilidades Compartilhadas, de quem é a responsabilidade de levar uma criança ou adolescente que está desacompanhado no pronto atendimento para um hospital para fazer uma cirurgia, por exemplo. Né? Então, a função da saúde é procurar de todas as formas o responsável legal pela criança. Quando ela não consegue, é o conselheiro tutelar. E, na época, a gente entrou em discussão, na época de fazer esse documento, eu tive que apresentar esse documento lá no Ministério Público, com o juiz e o promotor, quem estava lá assistiu, e a palavra final foi dada lá, por um promotor que falou, o conselho tutelar tem esse nome, ele tutela. Então, na ausência do responsável legal, vai ser ele. Mas isso quando todas as outras tentativas, então, na primeira vez que ele foi lá e teve o resultado de gravidez, o HIV, não foi conseguido o acompanhante, você vai conquistando até você trazer aquela pessoa para você. Lembrando de registrar qual foi sua ação, né? Olha, sabe o que é? Eu acho que a gente está trabalhando com adolescente, gente. O adolescente... Ele não é onipotente. Se uma mulher mais velha tem medo da doença, imagina um adolescente. Então, é o tempo que a gente gasta. E hoje, ele fala, vou mandar uma mensagem, hoje está mais rápido. Espera um pouquinho, vou mandar massagem para minha tia, para não sei o quê. Rapidinho. Então, a gente fala, é o jeito da gente falar. Como é que é possível? Em 40 anos eu nunca precisei. Não, tive sim. Uma vez um general que chegou no meu consultório, invadiu o meu consultório. Eu lembro que eu estava grávida do meu filho, isso foi nos anos 80, e ele falou, a senhora não tem vergonha? Como é que a senhora atende a minha filha e não diz que ela está grávida? A senhora é louca, a senhora está grávida, a senhora sabe quem eu sou? Como é que a senhora conta isso? Eu falei assim, o senhor não sabe. Como é que o senhor não sabe que a sua filha tem e está todo dia com ela? Como é que eu, em 1 hora, sei o que a sua filha tem? Aí ele começou a chorar, quer dizer, mas ele foi para me bater. Ele foi para me bater, no meu consultório. A senhora não tem vergonha? A senhora está grávida e ainda não sabe como uma filha minha, a senhora disse para mim, não sabe, a senhora não quer dizer para mim o que a minha filha tem, que não sei o quê? Aí eu falei, e o senhor? Como é que o senhor não sabe? Por eu estou com este filho, se meu filho, ou minha filha, não sabia que era, porque na época eu não tinha situação, se a minha filha não souber, não me contar o que tem, eu quero, o que eu vou ser de mãe? Então o senhor precisa saber o que a sua filha tem. Se o senhor não sabe, e a filha lá embaixo, ele subiu a escada, aí a filha, não pai, não briga com a médica. Foi um escândalo. Mas aí depois, foi a única vez. Mas todo dia no HC, você imagina, tem médico que não quer atender, fala, ela tem 13 anos, eu não vou ter. Aí por isso que é importante a equipe. Tem médico que fala, não vou atender. É gravidez de risco, 12 eu não quero. Aí eu falo, então você anota e aí eu passo para outra pessoa. Aí a menina chora, aquele doutor não quer me atender porque eu sou de menor. Aí a gente fala, mas a senhora vai me atender, eu sei que vai. Aí ainda fala assim, eu sei que vai. Os adolescentes conhecem quem é quem. Conhece, não conhece? Essa daqui, tenho certeza. Oi, doutora, vai. Eles conhecem, eles olham a cara. Adolescente é rápido. Não é? E olha, mãe que está com o filho doente,
Ó, quando a mãe sabe que o filho está com HIV, a filha, ela chora, ela não vai brigar com você que você atendeu o filho dela. Não vai. Não vai. Estou te falando, em todo esse tempo, foi esse homem que não me bateu, nem me prendeu, porque na época era para prender. Pensei que ele ia me prender. Mas ainda ficou meu amigo depois. Não tão amigo, né? Porque... Mas... Pelo adiantado da hora, nós vamos fazer o encerramento do nosso evento, agradecendo muito a presença aqui da doutora Albertina, da coordenadora Elisa, que também é sempre uma alegria que você esteja aqui sempre entre nós, a Márcia, a Suzy e a todos que estiveram presentes e participaram desse evento. Vamos pôr no link do obrigado. portal, tudo bem? A gente vai fazer o link, porque foi gravado. Com certeza. Muito obrigado a todos, tá? Tenham todos uma boa noite.